Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução do exercício do módulo 23, módulo esse que nós trabalhamos na aula anterior, certo? Então, olha só como é que se procede aí a primeira atividade. Releia o texto Quadrilha da Sujeira, inspirado no poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Vamos ver alguns recursos linguísticos utilizados nesse texto. Observe a organização das palavras na primeira oração. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa. Nós temos, consequentemente, sujeito, João, verbo, joga, complemento do verbo, um palitinho de sorvete, adjunta adverbial, na rua de Teresa. Quem, o que faz, o que e onde. Então, observem que cada uma das cores está completando aí os questionamentos, as perguntas, tá? E aí nós temos a explicação a seguir. Sujeito, no estudo da língua, é o termo da oração ao qual o verbo se refere, com o qual concorda em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa gramatical, e número, singular ou plural. O adjunto adverbial é uma expressão com valor de advérbio, ou seja, de um termo que se refere à significação do verbo, assinalando o tempo, o modo, o lugar, a causa e etc. Por exemplo, chegamos ao hotel às 14. Adjunto adverbial de lugar, ao hotel. Adjunto adverbial de tempo, às 14. O complemento do verbo ou verbal é alvo da ação desse verbo. Pode ser um indivíduo, um objeto, um sentimento e etc. Veja os complementos verbais em destaque. Os pais educam os filhos. O garoto colou todas as figurinhas. Os animais percebem o medo, tá? E aí nós temos as questões aqui. Letra A. Agora responda. Qual é a oração do texto que não segue a organização das demais? Então vocês vão observar qual que está seguindo todo aquele padrão. E aí a resposta é a seguinte. A oração é que ainda nem tinha entrado na história. Então essa parte aí da oração não segue esse fluxo, tá? Letra B. Separe com barras as orações do texto. Depois responda. Que palavra liga a essas orações? Então vamos lá. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa. Coloque uma barra lá no texto depois do termo Teresa. Que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo. Coloquem uma barra depois do termo Raimundo. Que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim. Depois de Joaquim, coloca uma barra. Que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Depois de Lili, do ponto, claro, coloquem uma barra. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João. Depois de João, adicionem uma barra. Que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa. Depois do termo Teresa, acrescentem uma barra. Que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo. Depois de Raimundo, coloca uma barra. Que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim. Depois de Joaquim, coloquem mais outra barra. Que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes. Coloquem uma barra que ainda nem tinha entrado na história. Se vocês forem perceber aonde foi que se posicionou cada barra, vocês vão remeter aí que a palavra que faz a ligação de todas as orações que nós acabamos de separar pelas barras, tá? Letra C. Em que tempo e modo estão os verbos das orações de mesma organização? O que esse tempo revela sobre o hábito de jogar lixo na rua? O tempo é presente do indicativo, tá? As pessoas continuam a jogar lixo nas ruas. Infelizmente, ainda nós percebemos esse tipo de ação e de atitude de determinadas pessoas.
D. Continue a grifar no texto os termos que fazem parte do mesmo campo lexical. Para quem não sabe o que é o campo lexical, é o conjunto de palavras que pertencem à mesma área de conhecimento. Exemplo, as palavras mar e beira-mar pertencem ao campo lexical de mar. Um palitinho, aí nós vamos terminar aqui. Um palito de sorvete, uma latinha de refrigerante, um saquinho plástico. E aí olha só a resposta. Um palitinho de sorvete, uma latinha de refrigerante, um saquinho plástico, uma garrafinha velha, um pedacinho de isopor, uma embalagem de não sei o que, um lencinho de papel, uma tampinha de refrigerante, um papelzinho de bala. E a letra E, os termos grifados no item D estão relacionados a qual ideia? A ideia de lixo jogado nas ruas. Então foi elencado na letra D todo o lixo que foi jogado pelas pessoas que aparecem lá no texto, e aí nós remetemos aqui na letra E, que é a ideia do lixo jogado nas ruas, tá? Todo o tipo de lixo. E aí nós temos aqui um painel. Para garantir que sua quadrilha da sujeira tenha sentido, Ricardo Azevedo realiza a sequenciação do texto, que é a maneira como o autor faz o texto progredir para garantir a coesão e a coerência que foram explicitados na aula anterior. Os recursos que o autor usou, você já os encontrou quando resolveu a atividade 1. Veja, 1. Repetição na estrutura das orações, paralelismo. Sujeito mais verbo, mais complemento do verbo, mais adjunto adverbial. 2. Repetição do verbo jogar. 3. Repetição do presente do indicativo. 4. Retomada dos nomes de personagens sempre que a palavra que. Construção de campo lexical, tá? Então aqui são algumas das instruções para nós partirmos para a atividade 2. Marque com aspas o início e o fim do discurso direto nos trechos das notícias, tá? Aí nós temos aqui todo o trecho, tá? E olha só a resposta. Esse fenômeno não acontece todo mês e também não tem uma regularidade definida. Da mesma forma, não há uma conta que possa ser feita para determinar a frequência da superlua, mas é possível saber quando vai ocorrer a próxima. Então, do termo esse, que é o início, coloquem aspas, até o termo próxima, tá? Então você abre as aspas e fecha as aspas, tá bom? E na letra B, olha só como fica. A pesquisadora Miriam, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, FEA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, teve entre os trabalhos mais citados as pesquisas desenvolvidas com a polpa de açaí. Aí vocês vão colocar as aspas, onde ela começa o nós, tá? E vão finalizar onde ela coloca aqui até reconhecidos, tá bom? Então vocês coloquem aí tranquilamente. Com relação à letra C, o entomologista, tá? Ressalta ainda que não foi encontrado qualquer sinal de transmissão urbana da doença. E aí aqui embaixo nós vamos perceber que as aspas vão fazer a abertura no termo nem e vão fazer o fechamento do termo infectados, tá? Então verifiquem aí onde vocês puseram as aspas, se está tudo correto. Na letra D, nós temos lá abrindo o texto Karen com as aspas e fazendo o fechamento no termo matemático, tá? E aí vocês vão perceber se vocês realmente colocaram as aspas no local indicado. Ortografar. No texto Quadrilha da Sujeira, vários substantivos estão no diminutivo como palitinho, saquinho, embalagenzinha, papelzinho, entre outros. Essas palavras são derivadas porque se originam de outras chamadas primitivas. O acréscimo do sufixo imbo ou in ao radical transforma-as em derivadas. Veja, palito, palitinho, saco, saquinho, embalagem, embalagenzinha, papel, papelzinho. O radical da palavra é a parte que contém seu significado básico. Nestes exemplos, os radicais estão em destaque. Palito, palitinho, palitar. Saco, saquinho, ensacar. E aí olha só a atividade 3.
As palavras a seguir têm um radical em destaque. Observe-as. Então, bonezinho, boné. Pãozinho, pão. Colherzinha, colher. Casinha, casa. Lapisinho, lápis. E inglesinho, inglês. Escreva ao lado de cada palavra primitiva da qual ela se originou. Então, estão escritas aí, tá? Verifiquem se vocês acertaram. 2. Compare a forma primitiva das palavras nas duas colunas na questão 1 e conclua. Por que se acrescenta Z ao sufixo diminutivo inho nas palavras da coluna A? E isso não acontece com as palavras da coluna B? Resposta. Acrescenta-se Z ao sufixo diminutivo inho quando o radical das palavras não termina em S, tá? E aí vocês vão perceber diante aí da resolução do material. Teste, leia a tira. Computador de vigilância meu. Existe alguém mais bela do que eu? Escaneando a mídia social. Isso pode levar alguns minutos. Essa tira dialoga com o conto de fadas Branca de Neve e os 7 anões, tá? Então marquem aí a letra D. Questão 2. Essas frases são paródias de provérbios populares. Leia. Há males que vêm para pior. Depois da tempestade, alaga tudo e o trânsito para. Devagar, nunca se chega. Antes tarde do que mais tarde. Comparando essas paródias com os provérbios originais, percebe-se a repetição somente da estrutura inicial. Muito bem, podem marcar a letra C. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.